Olá, alunos! Estamos aqui de volta para mais uma aula falando sobre o Microsoft Office Excel. Agora, nessa aula ao vivo de hoje, eu vou falar sobre alguns recursos e alguns botões importantes em relação ao Excel, também vincular isso ao uso de fórmulas e funções. Então, nós vamos falar tanto de botões como também de algumas fórmulas e funções aplicáveis aí ao Excel. Qualquer dúvida que for surgindo, como sempre, quem acompanha aqui as nossas transmissões ao vivo já sabem, é só deixar mensagem ali pelo próprio chat que nós temos aqui no próprio canal do YouTube, que à medida que vão chegando alguns questionamentos, dentro do possível, a gente vai realizando as respostas dessas perguntas e desses questionamentos aqui em relação ao Excel. Bem, uma primeira experimentação que nós vamos fazer aqui dentro do Excel é de uma função chamada soma-C. E para realizar o uso dessa função chamada soma-C, que caiu em tantas provas de concurso já até hoje, nós vamos construir primeiro uma planilha com alguns dados e aí depois entender como aplicar a função soma-C dentro dessa planilha. Então, primeiro aqui vamos preencher a célula A1, vamos colocar ali como se fosse código de algum produto, e aqui vamos digitar alguns códigos 2, 3, 6, 7, e vamos colocar aqui um outro código 8. Então tem alguns códigos digitados ali na coluna A. Aqui na coluna B, vamos digitar como se fosse a descrição de alguns produtos. Então vamos colocar aqui mouse, teclado, vamos colocar ali mesa, vamos botar cadeira e livro. Coloquei ali aleatoriamente alguns valores textuais na nossa coluna B. E agora vamos colocar aqui na coluna C alguns valores. Vamos colocar aqui 23 para mouse, 45 para teclado, 180 para mesa, 120 para cadeira e o livro vamos colocar ali 16. Bem, então agora observa, eu tenho aqui diversos valores preenchidos com diversos elementos de descrição, mas eu não tenho nenhum repetido ainda. Então o que eu vou fazer agora é um desses eu vou realizar uma repetição. Então vou pegar um deles aqui, como por exemplo mesa, e vou descrever uma determinada repetição. Então aqui eu vou colocar 6 de novo, código, novamente mesa, só que vamos colocar um outro valor qualquer para testar. Vamos colocar ali 200. Então percebe que agora eu tenho uma repetição aqui, mesa com valor de 180 e uma outra mesa aqui com valor 200. Vamos até mudar o código, botei o mesmo código, mas vamos botar um código 12. Então tenho mesa código 6 valendo 180 e uma outra mesa do código 12 valendo 200. E agora eu vou usar minha função soma-C para realizar uma soma somente dos valores desse produto mesa. Então aqui só dando bom dia Daniele Menezes, Alex Casário e Levi Teles que enviaram mensagem aqui. Bom dia a todos que estão assistindo essa nossa aula ao vivo do Excel. Então continuando aqui a ideia da nossa função soma-C, observa como é que eu vou construir então a função soma-C para calcular a soma somente dos valores do produto mesa. Primeiro eu digito o nome da função, igual soma-C, abre parênteses. Na função soma-C, o primeiro argumento é o argumento onde tu indica o intervalo, onde tu vai procurar o critério. O intervalo onde eu vou procurar o critério para essa soma é os dados da coluna B, porque eu quero somar somente os valores que são de mesa. Então, o meu critério é mesa. E no primeiro argumento eu vou colocar o intervalo, que indica justamente o local onde eu vou procurar o critério, no meu caso, o critério mesa. Então, vou colocar aqui como intervalo a coluna B. B2, dois pontos B7. Vamos colocar B2, dois pontos B7. Porque B2, dois pontos B7, observa ali marcado em azul, é o intervalo onde eu vou procurar o critério desejado, que no meu caso é o critério mesa, que é o critério que eu desejo somar. Bem, agora no segundo argumento eu tenho que colocar o critério. Quando o critério é textual, tu vai colocar no segundo argumento o critério entre aspas. Como no meu caso o critério é um texto, e o segundo argumento eu tenho que colocar o critério, quando esse critério é textual, coloca esse critério entre aspas, como eu acabei de fazer ali. Então ficou B2, dois pontos B7, ponto e vírgula entre aspas, mesa,
E agora o terceiro argumento é o que tu vai colocar o intervalo do que será somado. Como tu quer somar os valores relacionados à mesa, os valores estão na coluna C. Então vou colocar no terceiro argumento C2, dois pontos, C7. E vamos fechar parênteses. Olha como ficou construída a minha fórmula. Observa comigo. O critério eu coloquei no segundo argumento. O critério do que eu desejo somar é mesa. Isso está no segundo argumento. E por que entre aspas? Porque é um critério textual. Onde eu vou procurar esse critério mesa? No intervalo indicado no primeiro argumento, nesse caso B2, dois pontos, B7. E eu encontro, de fato, mesa, observa, no intervalo que vai da célula B2 até a B7, eu encontro mesa aqui na célula B4 e encontro mesa na célula B7. Então, encontrei duas vezes o critério mesa no intervalo que vai de B2 até B7. Agora, eu tenho que somar somente o que é relacionado à mesa no dito intervalo soma, que está lá no terceiro argumento, que diz C2, dois pontos, C7. Então, de C2 até C7, na coluna C, aqui nos valores da coluna C, eu só posso somar os valores que estão de acordo com o critério mesa. Vamos ver. De acordo com o critério mesa, no intervalo C2, dois pontos, C7, eu encontro 180 e também encontro, observa, 200. Acompanha comigo, ó. Mesa valendo 180 e mesa valendo 200. Então, eu só posso somar de C2 até C7 os valores que estão de acordo com o critério mesa, que é 180 mais 200. Quanto é 180 mais 200? É 380. Então, quando eu der Enter agora, observa o resultado que apareceu da minha função soma C, foi de fato 380. Por que 380? Porque ele somou somente os valores 180 e o valor 200, que eram os valores que estavam relacionados à mesa. Ó. Mesa valia 180 e mesa também vale 200. Então, ele só somou C está de acordo com o critério. Por isso que essa função se chama soma C, que é somar C está de acordo com um determinado critério, nesse caso o resultado 380, para somar somente os valores do critério mesa. Ok? Bem, pessoal, eu vou verificar um pouquinho aqui as perguntas no chat e aí logo depois a gente continua com as explicações do Excel. Deixa eu dar uma olhadinha. Então, como eu já dei aqui, bom dia para Daniela Menezes, para o Alex Cesário, para o Levi Teles também, bom dia. A Jadelis Azevedo, bom dia para Jadelis Azevedo também, que chegou aqui. Rodrigo Vieira também dando bom dia, o José Ramos, bom dia. É isso aí, pessoal. Então, bom dia a todos que estão aqui no chat. Aí tem uma primeira pergunta, vamos ler aqui. A Daniela Menezes perguntando, professor, teria algum problema se digitar em caixa alta? Ah, boa pergunta. Ó. Não, nenhum problema, Daniela. Respondendo a Daniela aqui, se eu digitar, por exemplo, esse mesa, todo ele em letras maiúsculas, observa agora que o critério é mesa, todo ele está digitado em letras maiúsculas. E ali na coluna B eu tenho mesa só com a primeira maiúscula e o restante em letras minúsculas. Quando eu der Enter, vai dar o mesmo resultado 380. Então, observando ali a pergunta que a Daniela fez, não importa se eu digitar o critério em letras maiúsculas ou minúsculas. Ele vai localizar mesmo assim. O que não poderia eu ter digitado mesas com S, aí ele não procuraria, aí ele não acharia. Mas como é mesa, eu tenho mesa ali, 180 e tenho mesa 200, ele deu o mesmo resultado 380. Então não importa se a digitação do critério está em letras maiúsculas ou minúsculas, ele vai localizar independente se a palavra mesa estava digitada em letras maiúsculas ou minúsculas. Então aqui, resposta para a Daniela Menezes. Ok, pessoal? Sempre lembrando que quem quiser mais perguntas é só enviar ali pelo chat. De tempos em tempos a gente vai fazendo uma pausa aqui e vai lendo as perguntas que vão chegando pelo chat e à medida do possível a gente vai respondendo. Então essa é a nossa função soma C, ok? Bem, pessoal, deixa eu tirar aqui um pouquinho os valores descritos, vamos até abrir uma nova planilha, planilha Plan2 aqui, e agora nós vamos falar de algumas funções de data e hora. Tem um detalhezinho muito importante, algumas provas de concurso começaram a pedir uma função chamada data. Então eu quero mostrar para vocês primeiro como funciona a ideia da função data e depois a gente descreve um pouquinho melhor essa história. Acompanha comigo. Eu vou digitar aleatoriamente aqui na célula A1, vamos colocar aqui o valor 33. Na célula B2 vamos digitar ali o valor 7. Na célula C1 vamos botar 2016.
e vamos colocar em mais uma célula aqui o valor, na célula D2 aqui, vamos colocar, não, na D1 vamos colocar o valor 20. Ok? Então já tem diversos valores digitados e agora eu vou colocar uma função chamada data, igual data, abre parênteses. Observa, esta função chamada data, ela tem 3 argumentos. E nesses 3 argumentos da função data, por incrível que pareça, a ordem dos argumentos é diferente do que nós estamos acostumados. No primeiro argumento da função data, tu vai colocar o ano, no segundo argumento o mês e no terceiro argumento o dia. Então observa, no primeiro argumento, que é o argumento que eu coloco o ano, eu vou colocar C1, que vale 2016. Agora eu coloco ponto e vírgula para separar os argumentos. No segundo argumento, eu vou colocar o mês, que no meu caso eu vou descrever aqui B2, que vale 7. E no terceiro argumento eu indico o dia, que no meu exemplo eu vou colocar D1, que vale 20. Então observa a ordem dos argumentos da função data. O primeiro argumento tu coloca o ano desejado, o segundo argumento tu coloca o mês e o terceiro argumento tu coloca o dia. Primeiro argumento o ano, segundo o mês, terceiro dia. Então eu tenho C1 é o ano, 2016. B2 é o mês, nesse caso 7. E D1 é o dia, nesse caso 20. Essa é a ordem dos argumentos na função data. Mas quando tu pressiona Enter, o resultado é a ordem que a gente conhece. Observa, quando eu der Enter, o resultado é 20/07/2016, quer dizer, 20/7 de 2016. Então, tu percebe que o resultado da função data é mostrar a data abreviada no formato dia, mês e ano. Esse é o resultado. Mas a ordem dos argumentos é o contrário. Nos argumentos, tu tem que colocar primeiro o ano, depois o mês e depois o dia. E quando tu dá Enter, a resposta é diferente. Aí é primeiro o dia, depois o mês e depois o ano. Essa é a nossa função data. Vamos fazer aqui, tem mais uma perguntinha aqui. O professor poderia realizar em uma próxima oportunidade aula sobre Linux? A Jadelis Azevedo perguntando. Sim, poderia, Jadelis. Então, numa próxima entrada ao vivo, eu marco com vocês e a gente vai fazer uma entrada também em relação ao Linux, ao sistema operacional Linux, certo? Mas daí eu vou agendar, vou indicar para vocês mais tarde. Entendido a nossa função data? Então cuida um pouco essa história aí da função data. Repetindo só para ficar formalizado, o primeiro argumento da função data então é o ano, o segundo argumento é o mês, o terceiro argumento é o dia. Mas quando tu pressiona Enter, o resultado é uma data abreviada onde aparece dia, mês e ano, como a gente acabou de observar aí na prática da nossa função, ok? Vamos falar de mais funções aqui de data e hora? Vem comigo, agora nós vamos pegar aqui, deixa eu pegar uma planilha vazia de novo, nós vamos falar de uma função chamada hoje, que é bem simples, quer ver? Ó? Igual hoje, abre e fecha parênteses. Essa função hoje, ela não aceita argumentos, só aceita elementos fora dos seus parênteses. Mas como os argumentos de uma função constam dentro dos seus parênteses, quando tu digita uma fórmula com a função hoje, dentro dos parênteses da função hoje não pode colocar nada, só pode colocar fora dos parênteses, certo? Então, inicialmente eu coloquei um exemplo de função hoje, colocando igual hoje, abre e fecha parênteses. Observa. Quando a gente tem a função igual hoje, abre e fecha parênteses, o que ela retorna? Retorna a data atual. Então, quando eu der Enter, vai aparecer 22/10/2016. Então, quando tu digita igual hoje, abre e fecha parênteses, pressiona Enter, retorna a data atual. Ok? Bem, tu percebeu que eu não coloquei nada dos parênteses da função hoje, dentro dos parênteses da função hoje. Mas fora eu posso colocar. Então, eu poderia colocar, por exemplo, hoje mais 2. Se eu colocar igual hoje, abre e fecha parênteses, mais 2, é a data de hoje mais 2 dias. Vamos observar que dia é hoje? Dia 22/10. Então, quando eu der Enter, hoje, que é dia 22 mais 2 dias, quando eu der Enter, vai dar o dia 24/10/2016. Porque a função hoje retorna a data atual. Como eu botei hoje mais 2, ele entendeu que era hoje mais 2 dias e me deu como resposta o dia 24/10/2016. Eu também posso retroceder a data. Eu poderia colocar hoje menos 2. E aí lembra, hoje é dia 22/10. Então se eu botar hoje, abre e fecha parênteses, menos 2, é o dia 22 menos 2 dias, que vai dar o dia 20/10/2016. Então nós podemos tanto progredir a data com a função hoje, como também regredir a data com a função hoje.
O Rodrigo Vieira está falando sobre a função procv, para a explicação da função procv. Então, vamos fazer a explicação então da função procv, pedido ali do Rodrigo Vieira agora ao vivo. Então, vamos fazer essa função procv. Para resolver a função procv, como exemplo pedido ali, vamos construir uma outra planilha com outros valores aqui. Ó. Vamos colocar, como eu fiz antes, ó, código 1, 2, 3, 4, 6, 12. Vamos botar vários códigos e agora vamos botar alguns produtos aqui, produtos e alguns valores. Vamos colocar ali de novo, ó, vamos botar aqui aulas, bola, curso. Vamos botar aqui mouse, vamos botar teclado e aqui vamos botar vídeo. Ok, tem diversos valores ali. Vamos colocar os produtos e os seus valores. Agora eu botei qualquer valor ali, ó, só para a gente fazer algumas experimentações. 23, 45, 67, 34, 12, 678. Bem, como funciona a função procv? Eu vou digitar ela aqui do ladinho, bem aqui em cima, para todo mundo conseguir enxergar. A função procv é uma função que procura algo nos dados da planilha e retorna um valor em uma outra coluna. Então, quando eu digito a função procv, igual procv, o primeiro argumento que eu coloco é o valor que eu desejo procurar. Vamos imaginar que eu quero descobrir qual é o preço do código do produto do código 4. Ou qual é o próprio produto do código 4. Então, observa, o primeiro argumento, já que eu quero procurar o código 4, o primeiro argumento é o valor procurado. Então, eu quero procurar o código 4, no primeiro argumento eu botei 4. No segundo argumento, eu indico a planilha, os dados que eu desejo procurar esse valor 4. Então, eu quero procurar no intervalo que vai da célula A2, 2 pontos, C7. Então, o segundo argumento da função procv é o intervalo onde tu vai procurar aquele valor. Eu quero procurar o código 4 no intervalo que vai da célula A2 até C7. E no terceiro argumento, a coluna que tu deseja o resultado relacionado. Como eu quero descobrir qual é o nome do produto do código 4, o nome, que é a descrição do produto, está aqui na coluna B, que para esse intervalo é a segunda coluna. Então, no terceiro argumento, eu vou botar 2 de segunda coluna, porque o terceiro argumento contém a coluna do resultado. Então, observa como ficou a minha função procv. O primeiro argumento é o valor procurado, nesse caso, 4, de código 4. O segundo argumento é o intervalo, onde tu vai fazer a procura, A2, 2.C7, que é onde estão os meus dados. E o terceiro argumento, a coluna do resultado, onde eu botei 2, indicando que o resultado está na segunda coluna. Quando eu der Enter, ele procura o código 4 e vai até a segunda coluna e encontra mouse. Quer ver? Ó? O dar Enter, o resultado tem que ser mouse. Percebe que eu criei uma função procv para perguntar qual era o produto relacionado ao código 4. Então, ele procurou o código 4 no intervalo A2, 2 pontos, A7, encontrou e respondeu que estava na segunda coluna, porque no terceiro argumento eu botei 2 de segunda coluna. Então, relacionado ao código 4 na segunda coluna, ele encontrou mouse. Agora, se eu colocar 3 de terceira coluna, aí eu estou pedindo código 4, qual é o resultado que aparece na terceira coluna. Relacionado ao código 4 na terceira coluna tem 34. Então, quando eu der Enter, agora o resultado é 34. Essa é a ideia da função procv. Então, aqui foi a resposta para o Rodrigo Vieira, que perguntou as explicações da função procv. Aqui eu dei uma breve explicação como funciona esta função procv. Ali aparece também o Thiago B, dando bom dia. Bom dia, Thiago, seja bem-vindo à nossa aula. E também a Juliana Nogueira, bom dia, também chegando agora na nossa aula, falando sobre a função procv, ok? Bem, vamos evoluir um pouquinho mais, tem outras funções. Agora eu vou falar da função agora. Observa, eu vou abrir ali uma outra planilha. A função agora é igual agora, abre e fecha parênteses também. Assim como a função hoje era uma função que não aceita argumentos dentro dos seus parênteses, só fora, a função agora também. A função agora é uma função que só aceita algo fora dos seus parênteses. Então, tem que colocar igual agora, abre e fecha parênteses. E o que faz a função agora? Ela retorna a data e a hora atual. Então, quando eu coloco igual agora, abre e fecha parênteses e dou Enter, percebe que apareceu 22/10/2016 às 11h15, porque a função agora retorna a data e a hora atual.
Observa de novo comigo, coloquei igual, agora, abre e fecha parênteses. Ok? Igual, agora, abre e fecha parênteses. Dei Enter, apareceu a data e a hora atual. Porque é isso que faz a função agora, ela retorna a data e a hora atual. Então apareceu 22/10/2016 às 11h15. Esta função chamada agora, ela também permite o uso de valores fora dos seus parênteses. Por exemplo, se eu botar igual agora, abre e fecha parênteses, mais 1, progride um dia inteiro. Aí vai ser o dia 23/10/2016 às 11h15. Se eu botar igual agora, abre e fecha parênteses, mais 2, vai ser o dia 24/10/2016 às 11h16, porque aí é agora mais 2 dias. Agora, se cada inteiro equivale a um dia inteiro, então se eu botar 0,5, eu vou progredir só 12 horas. Porque um inteiro progride 24 horas, que é um dia inteiro. Se eu botar 0,5, progride 12 horas, que é a metade de um dia. Se eu botar 0,25, que é um quarto de inteiro, vai evoluir 6 horas, que é um quarto de dia. Então, se eu botar agora, abre e fecha parênteses, mais 0,25, eu estou pedindo para progredir 6 horas. Observa, igual agora, abre e fecha parênteses, mais 0,25, agora é 11h16. Quando eu dei Enter, ficou dia 22/10/2016, às 17 horas e 16 minutos. Por que ficou 17 horas e 16 minutos? Porque agora mais 6 horas. Porque quando eu coloco 0,25, é um quarto de um inteiro. E um quarto de inteiro para o Excel é um quarto do dia, que é 6 horas. Então 0,25 equivale a 6 horas. Por isso que agora abre e fecha parênteses mais 0,25 progrediu 6 horas. Essa é a nossa função. Ok? Dando bom dia ali, como eu já disse, para o Rodrigo Vieira, agradeceu ali a função PROC-V. De nada, Rodrigo. O Thiago ali perguntando, Thiago B, tem diferença no calc? Pergunta do Thiago B ali no chat. Não tem diferença. A função no calc, a PROC-V, né, Thiago? Então a função PROC-V, tanto no calc quanto aqui no Excel, funciona da mesma maneira. Aquela explicação vale também para o LibreOffice Calc ou para o BR Office Calc. A Jurema Luz dizendo ali que gosta bastante das aulas da VEON. Obrigado. Valeu, Jurema. E a Juliana Nogueira também elogiando ali as nossas aulas. Obrigado também ao elogio da Juliana Nogueira. Então essa é a nossa função, só colocar ali para vocês, chamada agora. Ok? Bem, agora eu vou mostrar outras funções que eu também acho bem legal a gente estudar, que são funções de data e hora que quase ninguém estuda e às vezes cai na prova o pessoal sequer sabe que existe. Quer ver? Ó? Existe uma função, observa comigo, chamada ano. Então tu digita assim, igual ano, abre parênteses. E aí tu indica um local onde tenha uma data. No meu caso ali é a célula A1. Então se eu colocar igual ano, abre parênteses, A1, fecha parênteses, ali na célula 1 tem um ano, que é o ano 2016. Então quando eu der Enter, aparece como resultado 2016. Observa, a função ano, que tem apenas um argumento, serve para retornar o ano de uma determinada data. Então, no meu caso, eu tinha na célula A1 uma data e hora, e aí embaixo, ali na célula A3, eu botei igual ano, abre parênteses, A1, fecha parênteses. O que ele fez? Ele buscou qual é o ano da data que estava na célula 1. O ano que está na data da célula 1 é 2016, então dou Enter, o resultado é 2016. Essa é a nossa função ano, que retorna o ano de uma determinada data. Bem interessante essa função ano. Às vezes cai nas provas de concurso, o pessoal fica meio perdido pensando se é verdade que tem uma função chamada ano. E tem, e ela é bem simples. É só colocar ano, abre parênteses, a data indicada, no meu caso A1, que tinha uma data indicada, fecha parênteses, ela retorna o ano. E assim como tem uma função que retorna o ano, tem uma função que vai retornar o mês. Observa aqui a função mês. Vamos fazer ali, ó. Igual mês, abre parênteses, vamos colocar A1, que é onde tem aquela data. Se a função ano retorna o ano de uma determinada data, então a função mês é aquela que retorna o mês de uma determinada data. Quando eu der Enter agora, vai ter que aparecer ali 10, indicando que o mês daquela data é o mês 10. Observa, se a função ano retornou o ano da data, a função mês está retornando o mês daquela data. Por isso que apareceu ali, ó, igual mês, abre parênteses, A1, fecha parênteses, o mês da data que está na célula 1 é o mês 10. Também função bem simplinha. Né? Vamos fazer aqui agora a função, já fizemos a função ano, a função mês, vamos fazer a função dia, abre parênteses, A1. A função dia
é aquela que retorna o dia de uma determinada data. Então vamos fazer por ordem, né? Já fizemos a função ano, a função mês e agora a função dia. A função dia, como eu disse, retorna o dia daquela data indicada. A data que está na célula 1 tem o dia 22, então quando eu der Enter a resposta é 22. Bem simples também. Percebe? Nós temos uma graduação, tem a função ano, mês e tem a função dia, que retorna, como eu disse, o dia de uma determinada data ali, né? Vamos fazer mais uma aqui. Bem-vindo também ao Denis Adão, que também está dando parabéns aqui em relação às aulas. Vamos continuar. Além dessa função dia, também tem uma função chamada, vamos colocar ali para vocês, observa a função hora. Essa função hora vai retornar a hora de uma determinada indicação de data e hora. No meu caso ali, ó, quando eu der Enter, apareceu 17, porque eu tenho daquela hora, lembra, eu tinha agora mais 0,25. Então a hora que estava indicada lá era 17h21. Então quando eu botei igual hora, abre parênteses a 1, fecha parênteses, ele me indicou qual era a hora indicada naquela célula 1. A hora indicada na célula 1 é 17 horas, por isso que apareceu 17. Então a função hora indica a hora daquela data, né? E ali temos também, só para dar continuidade, uma função chamada minuto, que aí vai retornar o minuto daquela data e hora. Observa, apareceu 21, porque a função minuto retorna o minuto daquela data e hora. E tem também, por incrível que pareça, a função chamada segundo, que retorna, como o próprio nome diz, o segundo daquela indicação de data e hora. Então, na função segundo, se tu colocar igual segundo, abre parênteses, A1, fecha parênteses, quando tu der Enter, vai aparecer o segundo daquela data e daquela hora. Essa aqui fica o tempo inteiro sendo alterada. Ó. Se tu botar segundo, abre parênteses, A1, fecha parênteses, e pressionar Enter de novo, já mudou para 25 segundos. Porque vai passando o tempo, né? Se eu botar segundo, abre parênteses, A1, fecha parênteses, e dei Enter de novo, já está 33 segundos. Porque a função segundo vai retornar o segundo daquela indicação de data e hora. Se não está aparecendo ali, tu sabe que o segundo vai progredindo automaticamente. Esses são alguns exemplos de funções de data e hora que nós temos aqui dentro do nosso Excel. Ok, pessoal? Bem, era isso que nós tínhamos, não, desculpa. Era essa parte que nós tínhamos sobre as funções de data e hora aqui dentro do Excel. Mas nós temos também outras funções. Eu só vou ver algumas perguntinhas aqui no chat e a gente já volta aí para responder as outras questões, certo? Aqui a Juliana Nogueira dizendo, nessa função hora, os minutos são ignorados? Não, na função hora, nós temos a resposta só da hora. E ele não mostra os minutos, mas aquela data tem os seus minutos. Só que a função hora, como o próprio nome diz, mostra só a hora. Ela não mostra os minutos. Nesse sentido ali, claro, a princípio são ignorados, né? Então essa é a ideia que a gente tem da função hora. Bem, pessoal, tem outras funções interessantes que nós vamos ver agora. Observa aqui comigo ainda. Existem algumas funções dentro do Excel que são as chamadas as funções financeiras. Por exemplo, existe uma função aqui dentro do Excel financeira chamada taxa, que vai retornar a taxa de juros de um determinado investimento ou de um determinado empréstimo. Como é que funciona essa função taxa? Primeiro eu vou colocar um caso específico aqui e depois a gente pensa sobre esse assunto. Então, olha só, para usar a função taxa, que é uma função financeira, que, como eu disse, retorna qual é a taxa de juros de um determinado empréstimo ou investimento, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que num determinado banco, eu fui realizar um empréstimo nesse banco e esse empréstimo, vamos colocar aqui, ó, empréstimo, era de, vamos botar R$2.000. Então eu quero que o banco me empreste R$2.000, certo? E aí o banco decidiu que eu posso pagar esse empréstimo em 10 parcelas. Então vamos botar aqui número de parcelas. Número de parcelas desse meu empréstimo, o banco diz que eu posso pagar em 10 vezes. Então botei ali número de parcelas 10. E o banco também diz que o valor de cada parcela, valor da parcela, vai ser de R$220. Então olha só, eu vou tomar um empréstimo no banco de R$2.000, vou pagar isso em 10 parcelas, o banco ali vai
vai me permitir pagar em 10 vezes, 10 parcelas mensais fixas, do valor de R$220. E eu quero descobrir agora qual é a taxa de juros que foi aplicada nesse empréstimo. Então aqui, ó, eu gostaria de construir uma função que mostrasse qual é a taxa de juros que o banco vai aplicar nesse empréstimo para esse empréstimo, no caso, que eu vou tomar. Então, como é que a gente faz isso? Nós vamos usar uma função chamada taxa. O primeiro argumento da função taxa nós chamamos de NPER, que é o número de períodos desse empréstimo. Nesse caso, eu vou botar, então, 10. Porque, observa, eu estou dizendo ali no meu caso, na minha planilha, que o número de períodos que eu vou pagar esse empréstimo é 10 parcelas. Então, é como se fosse 10 parcelas fixas mensais, então é como se fossem 10 meses nesse caso, eu botei 10 ali indicando isso, ok? Beleza, o que mais eu tenho que fazer? O segundo argumento da função taxa é o que chamamos de PGTO, que é o valor do pagamento que vai ser efetuado a cada período. Então, no primeiro argumento é NPER, que é o número de períodos desse empréstimo, que é 10, que eu vou pagar em 10 vezes. E no segundo argumento é o PGTO, que é o pagamento efetuado a cada período, que nesse meu caso vai ser 220. Mas olha só, se eu botar 220 positivo, é como se eu estivesse recebendo 220. E eu vou pagar para o banco 220. Então, ali, na verdade, no segundo argumento, eu vou botar menos 220, porque eu vou pagar, é um débito. Então, nas funções financeiras, é muito importante perceber se é pagamento ou recebimento. Quando é pagamento, tu coloca menos, negativo. Então, eu estou pagando para o banco R$220 por mês. Então, segundo argumento, tu bota o pagamento efetuado a cada período. E se tu está pagando por mês, bota negativo. Nesse caso, eu botei menos 220. O terceiro argumento, tu vai colocar o que nós chamamos de VP, que é o valor presente. É aquilo que tu vai receber do banco neste momento, no momento presente, em relação a esse empréstimo. Então, o banco vai te dar R$2.000, né? Porque é o empréstimo que está tomando no banco. E aí tu bota no terceiro argumento, que é o VP, o valor presente, 2.000. Olha como é que ficou a minha função taxa. O primeiro argumento ficou 10, porque o primeiro argumento é NPER, o número de períodos, que no meu caso são 10 períodos, 10 parcelas que eu vou pagar. No segundo argumento, eu coloquei menos 220, porque ali é PGTO, é o pagamento que tu vai efetuar a cada período. No meu caso, eu vou efetuar R$220. Como eu vou pagar, eu vou botar menos R$220, porque estou debitando aqui do meu bolso a cada período R$220. E no terceiro argumento é o VP, que é o valor presente, é aquilo que tu vai receber agora do banco do teu empréstimo, que é 2.000. Então, vou botar positivo porque eu estou recebendo. E aí, quando eu der Enter, o Excel vai me mostrar qual é a taxa de juros aplicada nesse empréstimo em percentual. Então, percebe que quando eu dou Enter, apareceu 2%. Claro, que isso com uma casa decimal, sem nenhuma casa decimal. Se eu clicar aqui no Excel, no botão para aumentar casas decimais, ele vai me mostrando um valor mais preciso. Agora, com uma casa decimal, é 1,8%. Clicar de novo no botão aumentar casas decimais, é 1,77%. Então, a taxa de juros que o banco vai aplicar nesse meu empréstimo é de 1,77%. Isso é o que faz a função taxa. Retorna a taxa de juros que foi aplicada num determinado empréstimo ou investimento. Lembrando que o primeiro argumento é o NPER, que é o número de períodos, no meu caso 10, porque eu vou pagar em 10 parcelas mensais fixas. O segundo argumento é o PGTO, que é o pagamento que tu vai efetuar a cada período, que no meu caso é 220, por isso que eu botei menos 220, porque é um valor negativo, eu vou debitar aqui do meu bolso. E o terceiro argumento é o que nós chamamos de VP, que é o valor presente. É aquele valor que tu vai receber do banco agora do teu empréstimo. Nesse meu caso, eu vou receber 2.000, porque eu estou tomando do banco agora 2.000 para esse meu empréstimo. E aí, quando tu dá Enter na função taxa, ele vai retornar qual é a taxa de juros que foi aplicada naquele investimento ou empréstimo, certo? Vou ver algumas perguntas aqui, porque agora a gente vai finalizar a nossa transmissão ao vivo. E ali só respondendo, então, Daniela Menezes diz que caiu, às vezes cai mesmo a transmissão, daqui a pouco volta também. Juliana Nogueira, ali o Levi Teles, professor, e a função C? Bem, a função C está no nosso site ali em alguns vídeos, basta acessar a playlist do Excel que vocês encontram, e hoje já não vai dar tempo para a gente falar de outras funções, mas em outra entrada eu falo da função C. Jadelis Azevedo, professora, a aula está disponível no canal posteriormente. Sim, Jadelis, essa mesma aula aqui, ela vai ficar automaticamente disponível para acesso
no nosso canal, certo? Então, assim que terminar essa transmissão ao vivo, a aula vai ser processada e vai ficar disponível para acesso ali no canal. Pessoal, vou me despedindo agora. Terminamos a nossa transmissão ao vivo de hoje falando sobre o Excel, certo? Nas próximas transmissões ao vivo, a gente volta ainda a falar sobre programas como Excel, Word, sobre internet, Linux que me pediram. Então, cada transmissão ao vivo a gente sempre vai entrando com algumas informações, certo? Beleza, então abraço a todos que acompanharam a nossa transmissão ao vivo. Até mais, até a próxima. Bons estudos!